Ana Lu, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Solange, tudo bem? Tudo bem, já deixei até um pedacinho de bolo para você aí. Maravilhoso. Vamos experimentar, Vamos experimentar. Né? Bolo do Bolo e Companhia. O bolo de lá é maravilhoso, bom, não tem como não comer um pedacinho, não. Esse daqui é de Prestígio, acertei? É Prestígio. Muito bom, né? Prestígio mesmo. O coco. O coco é muito bom. Gente, maravilhoso. Ana Lu, hoje nós vamos falar, estamos terminando aí o mês de setembro, né? Mas mês de setembro voltado para o suicídio, isso é o ano inteiro, né? Isso. Mas aqui no Brasil é mais bater nessa tecla, especialmente, né? No mês de setembro, mês de setembro, né? Por que foi escolhido o mês de setembro amarelo? O que tem a ver? A história é bem interessante, né? Na verdade, o setembro amarelo foi escolhido, né? A cor amarela e o mês de setembro. A história é triste, né, porque envolve suicídio, mas foi uma história muito bonita se você parar para ver o significado dela, né? Então, o significado foi o seguinte, lá nos Estados Unidos, tinha um adolescente chamado Mike, e ele tinha 17 anos, ele era muito inteligente, ele restaurava automóveis. E ele estava restaurando um automóvel muito bonito na cor amarela, que chamou muita atenção. Só que ele não estava muito bem de saúde, ele não estava muito bem psicologicamente, todos achavam que ele estava bem, e um certo dia, né, do mês de setembro, ele acabou se suicidando. E ninguém tinha percebido que ele estava passando por essa situação, precisando de ajuda, precisando falar, né? E aí, por conta disso, teve lá o velório dele, e no velório dele foram muitas pessoas, foi homenageado pela cor amarela por conta do carro amarelo que ele estava restaurando o carro, né? E uma pessoa levou fitas na cor amarela, escrito, se você precisar, peça ajuda, e entregou para todas as pessoas que estavam lá. E isso, de fato, ajudou muitas pessoas, chegou na mão de quem realmente precisava de ajuda e precisava conversar. Então, a partir daí, criou-se essa campanha do Setembro Amarelo por conta dessas fitas amarelas que foram entregues, né? Mostrando que quando você fala, quando você tem uma escuta qualificada, você salva sim vidas, né? Foi provado que a cada 10 casos, 9 conseguem ser salvados por conta da escuta. E faz muito tempo isso, Isso aconteceu em 1994. Olha, é tanto tempo assim, 1994. Então, antes disso, não se dava muita, ou não tinha muito, ou não se dava muita importância? Eu acredito que não se dava tanta importância quanto a partir desse período, né, que foi marcado, mas que sempre existiu, né? E é muito importante, né? É extremamente importante ser falado sim sobre isso, porque hoje o suicídio está entre as maiores causas de morte, aqui no Brasil principalmente. Ele está ganhando até da AIDS e do câncer, que eram doenças que matavam muito, né? Então, o suicídio está ganhando esses casos. Hoje, nós temos, em média, 32 pessoas se suicidando por dia. Isso é bastante gente, né? Então, é preciso ser falado, é preciso essa escuta qualificada, é preciso, sim, para salvar vidas, né? Por isso que nesse mês de setembro, o lema é, né, peça ajuda, né, se for preciso, para ser falado. Temos aí vários lugares, né, que oferecem serviços gratuitos, temos também psicólogos, várias campanhas que ajudam, mas se você precisar, sempre peça ajuda, né? Você não precisa passar por esse sofrimento sozinho. E fala para mim, e quais seriam os sinais de uma pessoa, né? Porque às vezes a mãe nem sabe quais seriam os sinais. Exatamente. Muitas vezes as pessoas que estão em volta acabam nem percebendo, né, que tem alguém que não está passando tão bem ao seu lado, né? Então fique muito atento aos sinais de isolamento. A pessoa normalmente começa a se isolar, começa a ficar mais sozinha, mais em casa, mais no quarto, começa a perder o interesse por atividades que antes ela tinha muito interesse, né? Ela começa
começa já a não ser mais tão produtiva na escola ou no trabalho, começa a perder essa produtividade. Então são esses os sinais, né, de que a pessoa está perdendo a interação, querendo ficar sozinha. Ofereça a escuta, né? Mesmo que você não saiba o que falar, pelo menos ofereça a escuta. Porque hoje ninguém tem mais tempo para escutar ninguém, né? Exatamente, é muito preciosa essa escuta, né? É realmente necessária. E fala para mim, e essas pessoas que dizem assim, que quem vai suicidar não comenta? Não, é mentira isso também. Tem pessoas que falam. Olha, existem os dois casos. Eu não quero generalizar, Sim. né? Tem as pessoas que falam, muitas pessoas que falam realmente para chamar atenção, porque muitas pessoas que buscam o suicídio, elas não querem acabar com a própria vida. Na verdade, elas querem acabar com a dor. Elas querem acabar com o sofrimento que elas estão sentindo, né? Então, é acabar com a dor. E muitas querem chamar atenção. Então, será que se eu falar sobre suicídio, a pessoa que está do meu lado vai me dar mais atenção? Será que essa pessoa vai começar a me valorizar mais? A pessoa que se sente que ninguém gosta dela, que não se sente amada, né? Será que assim vão me dar o devido valor? Então tem esse tipo de pessoa sim, que fala para isso, que não fala para acabar com a própria vida, e sim para ver a atitude das outras pessoas, mas também tem quem não fala, quem sofre sozinho, e quando você menos espera, você fala, nossa, eu nunca esperava isso daquela pessoa. Tem também. Então, eu não generalizo porque acontecem dos dois fatos. Então, na realidade, a pessoa não quer tirar a vida, ela quer acabar com a dor, né? É uma pessoa que não vê solução para a vida dela. E o jeito mais fácil seria acabando com a vida sem pensar no depois, sem pensar em quem fica, né? Porque é muito isso, né? Toda perda traz muito sofrimento também para quem fica. É verdade. E, Ana Lu, é verdade também, eu escuto sempre falar que pessoas assim não é bom ficarem sozinhas, tem alguma coisa a ver, é sempre bom ter alguém por perto. Sim, por isso mesmo, né, essas pessoas, é sempre bom estar em acompanhamento psicológico, ter também o apoio de familiares e de amigos, exatamente porque, como eu disse, se um dos sinais é o isolamento, a pessoa ela tende a se isolar, a ficar sozinha, e quanto mais sozinha ela fica, mais ideias passam pela sua cabeça, né? Quanto mais sozinha você fica, mais sozinho você se sente, porque as pessoas de repente começam a se afastar porque você pediu, mas você está precisando, né, de uma ajuda, de uma escuta. Então, é quando você começa a elaborar as ideias, pensar em formas para fazer, por isso o perigo. Por isso que é tão importante essa escuta, né, essa escuta do que está acontecendo, essa palavra, ou de repente um acompanhamento para um profissional qualificado, que é o ideal, né, mas que alguém esteja atento ao que está acontecendo. Então, na realidade, né, nós temos aqui os dois lados, né? Aquela pessoa que está passando por isso, que precisa de ajuda, e a outra que está do lado dela, que também preste mais atenção, né? Queria que antes de nós terminarmos, você deixasse aí, né, uma dica falando para aquelas pessoas que prestem mais atenção, né, Ana Lu? Isso, prestem mais atenção a esses sinais, né? De isolamento, de desatenção, de desinteresse por atividades que antes, né, o seu ente, a pessoa que está do seu lado tinha. São esses os sinais. Observe e sempre ofereça a escuta e ajuda. Mesmo que você não saiba o que falar, ofereça essa escuta e encaminhe para uma pessoa qualificada.